Amém, amados? Vamos à palavra, abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 16, verso de número 32. Provérbios capítulo 16, verso de número 32. Eu quero trazer uma palavra para partilhar com vocês nessa noite a respeito de governando a si mesmo. Se tem uma das coisas que muitas vezes enfrentamos dificuldade é de praticar o autogoverno. Quando eu estiver no meio da mensagem dizendo sobre governar a si mesmo, entenda que governar a si mesmo significa você entregar o governo da sua vida a Cristo, para que Ele conduza, para que Ele possa administrar a sua vida de uma forma coerente e de uma forma que seja dentro da palavra dele, dentro das diretrizes dele. Muitas vezes Deus ele permite algumas situações para trabalhar em nós o nosso temperamento, controlar os nossos desejos, e para que diante das grandes dificuldades, grandes desafios da nossa vida, usufruir da autoridade que ele tem para nós. Você vai entender melhor. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, verso de número 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Agora, olha como a NVT traduziu esse texto. Leia comigo na NVT. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Os nossos dons, os nossos talentos, a nossa habilidade, a nossa capacidade nos leva a conquistar. Quando Salomão ele usa essa expressão, mais vale ter o autocontrole do que conquistar uma cidade, ele está usando um termo militar. Ele está dizendo o seguinte: é melhor uma pessoa que consegue praticar o autocontrole do que ela liderar um exército, esse exército inteiro, conquistar uma cidade. Lembrando que naquela época tinha muita guerra, lembrando que naquela época era a forma como eles praticavam a guerra, ou ampliavam os seus territórios, era conquistando outras cidades, outras nações. Então, uma pessoa, ela pode conquistar muito, mas se ela não ter autocontrole, ela pode comprometer tudo aquilo que ela conquistou, até mesmo pela habilidade que Deus deu. Quantas pessoas elas recebem algo da parte de Deus, mas por elas não terem ou não praticarem um governo de si mesmas, elas acabam perdendo. Se você olhar para a vida de José, a Bíblia fala que José, ele teve 2 sonhos. Nesses 2 sonhos, Deus estava mostrando para ele que ele teria governo, que ele lideraria, e foi o que aconteceu lá na frente. Ele se torna líder abaixo apenas de Faraó, mas Faraó coloca ele para governar, e ele lidera toda uma nação. Mas antes de tudo isso, ele teve que aprender a praticar o autogoverno. Por quê? Porque Deus deu um sonho para ele. Quem colocou aquele sonho no coração dele foi quem? O próprio Deus. Deus colocou isso no coração dele. E os irmãos de José odiaram José por causa do sonho, ou seja, aquilo que Deus colocou nele. Então, quando alguém persegue você, ela está perseguindo o que Deus colocou dentro de você. Quando Davi ele é ungido para assumir todo o reinado de Israel, ele já tinha durante 3 anos e meio reinado em Hebrom, em Judá, e agora ele assume toda a nação de Israel. A Bíblia diz que no ato da oficialização dele como rei, os filisteus se levantaram e disseram: nós vamos atacar Davi, porque eles tinham um entendimento, Davi assumiu a liderança, Davi assumiu o governo, e agora ele vai acabar com tudo. Então eles investiram contra Davi. Eles deviam ter em mente, quando Davi era um menino, ele matou o nosso gigante, imagine agora ele como homem, como um líder, como um rei, ele vai acabar conosco.
Então é isso que Satanás ele faz. Ele se opõe, ele persegue aquilo que você carrega como missão da parte de Deus. Porque se ele ferir você, se ele fazer você recuar, então a missão de Deus que você carrega, ela não vai adiante. E o José, ele começou a ser perseguido pelos irmãos. Seus irmãos jogaram num poço, venderam ele para os ismaelitas, que levaram ele lá para os egípcios, e Potifar comprou José como um escravo. Você não vai ver na Bíblia, por exemplo, José questionando seus irmãos, xingando seus irmãos, brigando com seus irmãos, porque José estava sendo provado no seu autogoverno. Mesmo ele sendo traído, mesmo ele sendo ferido por aqueles que ele amava, que eram os seus próprios irmãos, os seus irmãos arrancaram as vestes que o seu pai havia dado a ele. Mesmo assim, ele manteve-se fiel a Deus. Você não vai ver José, por exemplo, você não vai ver José, ele reclamando, ele murmurando. Você não vai ver José, por exemplo, xingando. Você vai ver apenas o José mantendo a fidelidade a Deus. Quando ele é colocado, preste muita atenção nisso, quando ele é colocado lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar colocou os olhos em José. José já havia sido provado na traição dos seus irmãos. José foi provado no abandono, na rejeição dos seus da sua casa. Agora José estava sendo provado na questão sexual. E quando a mulher de Potifar coloca os olhos em José, o que é que José faz? Ele foge, porque José estava praticando o autogoverno. Meu irmão, a pessoa que não consegue se governar ou governar a sua área sexual, é uma pessoa que vai comprometer todo o processo de Deus na vida dela. Quantas pessoas foram chamadas para ser uma bênção? Quantas pessoas foram chamadas para abençoar pessoas? Quantas pessoas conquistaram muito financeiramente, conquistaram posses, conquistaram coisas, mas por elas não terem controle sobre os seus impulsos sexuais, elas comprometeram tudo. Quantos homens de Deus estavam no altar, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, hoje estão completamente desabilitados, desautorizados a anunciar o evangelho, por conta de uma queda sexual que eles não se arrependeram, e ao invés de se arrependeram, tornaram-se críticos agora. Por quê? Porque perderam o posto, porque não praticaram o autogoverno. Conquistaram muito, venceram muito, mas jogaram tudo na lata do lixo, porque simplesmente não conseguiram praticar o autogoverno. Então Deus permite algumas situações na nossa vida, Deus permite algumas circunstâncias na nossa vida, para o nosso crescimento. No entanto, o deserto, por exemplo, ele faz parte. A Bíblia fala que Jesus, ele foi impulsionado pelo Espírito para onde? Para o deserto. Jesus não curou nenhum enfermo, Jesus não expulsou demônios, Jesus não executou exatamente nada, até o momento em que Jesus, ele vai para o deserto. Lá no deserto, Jesus não tinha a companhia de mais ninguém, a não ser a presença do Espírito Santo dentro dele, a não ser a presença do diabo ali naquele deserto. A Bíblia fala em Marcos, por exemplo, que tinha bestas ali, ou seja, os animais peçonhentos ali naquele deserto. Mas Jesus, ele foi para o deserto para ser provado nas suas convicções, porque Jesus, ele sabia de onde ele veio e ele sabia para onde ele estava indo. Está lá em João capítulo 8, verso de número 14. Jesus, ele declarou: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Quem sabe de onde veio? Olha só, Jesus respondeu: meu testemunho. Volta lá no começo. Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e sei para onde eu vou. Então a pessoa que sabe de onde ele veio e sabe para onde vai, ela não negocia princípios, ela não negocia valores no meio do caminho.
Jesus, ele sabia que ele veio de Deus. E eu e você precisamos ter essa convicção profunda no nosso coração, que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já havia nos escolhido. Ah, mas pastor, a forma como eu vim ao mundo pode ter sido fruto do desejo sexual do seu pai com a sua mãe, que estavam até desgovernados. Talvez você veio fruto de uma fornicação, de um adultério, de qualquer tipo de prática sexual. A forma como você veio ao mundo diz a forma como seus pais, os nossos pais estavam naquele momento. Mas ainda que viemos ao mundo de uma forma muito desastrosa, isso não significa que Deus não nos planejou. A forma como entramos no mundo foi a forma como os nossos pais se relacionaram. Mas antes mesmo de Deus nos criar, Ele nos escolheu. Ele já tinha um plano e um propósito para as nossas vidas. Então, quando nós temos essa convicção, uma pessoa que tem convicção que ela veio de Deus, uma pessoa que tem convicção que a origem dela é o céu e que ela está caminhando para a Nova Jerusalém, ela não se embaraça com os negócios dessa vida, ela não troca a salvação dela, ela não troca o relacionamento dela com Deus por nada, por mulher, por homem, por dinheiro, por trabalho, por prazer, por nada, porque ele tem uma convicção profunda de onde ele veio. A pessoa que tem uma convicção profunda, eu vim de Deus, a minha raiz é dele, essa pessoa se torna uma pessoa imparável. Ela não para no meio do caminho, ela não para no meio do caminho porque ela tem um objetivo. E Jesus, ele teve que aprender a lidar com a oposição. E as oposições, elas vão nos atacar justamente nessa área de governo da nossa vida. Se não tivermos autocontrole, nós vamos querer dar resposta para todo mundo, vamos querer responder todo mundo, e não é assim que funciona. Agora, a partir do momento em que eu tenho autocontrole, eu posso viver plenamente tudo que Deus tem para a minha vida. O oposto de José foi Sansão. Sansão tinha uma unção sobre a vida dele. Sansão era um homem que conquistou e conquistou muito. Mas Sansão, ele não soube conter os seus impulsos sexuais. E qual foi o fim de Sansão? Porque o problema não foi ter Sansão ter caído, o problema foi Sansão não ter se arrependido. O maior problema não é a pessoa cair, é a pessoa não se arrepender e ela não reparar a queda dela. O final da vida de Sansão foi que, apesar de toda a força que ele tinha, ele teve os seus olhos vazados e ele morreu com o templo caindo sobre ele. Então, ele é o exemplo de uma pessoa que não consegue ter autogoverno. Ela tem uma unção de Deus, tem um talento, tem um dom, mas acaba perdendo para a prostituição, acaba perdendo para o pecado. Meu irmão, a Bíblia diz que o pecado, ele rodeia nós de perto, e precisamos ter uma vida no altar, uma vida na palavra, para que eu e você não sejamos a próxima vítima. Quando você vê alguém que errou, alguém que caiu, ore por aquela pessoa, mas entre no seu quarto, como Billy Graham ele dizia, quando eu vejo que um pastor caiu, eu entro no meu quarto e oro para que eu não seja o próximo. Então nós precisamos ter esse coração quebrantado na presença dele, amém, amados? Agora, se nós controlarmos a nós mesmos, através de uma vida no Espírito, porque Paulo ele disse, andai em Espírito, e não cumprireis os desejos desenfreados da carne. Sabe por que muitas pessoas elas não conseguem ter uma vida profunda em Deus? Porque elas sabem que aquilo que elas conquistaram como fruto de rebelião, de rebeldia, e que se elas estiverem uma vida profunda em Deus, ela vai ter que deixar um monte de coisa pelo meio do caminho. Porque ela sabe que muitas coisas que ela carrega na bagagem dela, não foi Deus que deu, foi fruto da carnalidade, foi fruto do desvio de caráter, de conduta dela. E agora, ela conhecendo a palavra, ela sabe que se ela entrar num lugar mais profundo em Deus, ela vai ter que abandonar e vai ter que deixar muitas coisas. Só que se ela não tiver disposição para deixar essas coisas, você tem duas opções: ou você entra nesse lugar profundo e obedece a Deus e deixa Deus tirar aquilo que Ele não tem para a sua vida. E eu já digo, vai doer, você vai ter que chorar, vai ter que passar um bocado ruim, mas a partir desse momento você vai ter uma eternidade com Ele.
Não vale a pena você carregar 5 minutos de prazer, 10 minutos de prazer, sei lá, 1 mês de prazer, sendo que você vai comprometer toda a sua eternidade. Mais cedo ou mais tarde, eu e você estaremos diante do Senhor, eu e você estaremos com Ele, e Ele disse o seguinte: louco, se pedirem hoje a tua alma, para quem a será? Se pedir a tua alma, ou seja, se você morrer hoje, quem é o dono da sua alma? Meu irmão, reflita comigo sobre isso. Quem é o dono da sua alma? Se hoje nós partirmos para a eternidade, onde é que nós estaremos? Então, se tem algo que nós não podemos comprometer, é a nossa relação, a nossa intimidade e a nossa comunhão com Jesus. Não comprometa por nada, por ninguém. Priorize Ele, coloque Ele em primeiro lugar. Se a pessoa que está ao seu lado é uma pessoa que também entendeu o Evangelho, ela vai pegar na sua mão e vai dizer: não, eu vou com você. Mas se você se aprofundar em Deus, e essa pessoa dizer: eu não quero mais, se você se aprofundar, eu vou deixar você, diga para ela: então vai, mas eu vou permanecer na salvação em Cristo Jesus. Porque o que você tem para me dar pode ser uma vida de prazer, mas o que Ele tem para me dar é uma eternidade de gozo, de alegria, de paz. Então eu vou permanecer com Ele e na presença dEle. Amém, irmãos? Então, o deserto, ele serve, às vezes Deus nos leva para o deserto, para aprendermos a controlar os nossos desejos. Se você vê, quando o diabo se apresenta diante de Jesus, e diz a ele: olha, se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu não vou viver apenas de milagres, porque eu não vou ficar fazendo milagres, eu não vou ficar provando para você, diabo, que eu sou o Filho de Deus. Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Então mais vale viver pela palavra. Se Deus transformar a pedra em pães, então eu vou comer. Se Ele não transformar, eu não vou comer. Se não é Deus que está me dando, então eu não quero. Se não é o tempo, se não é o momento. Qual foi a mensagem alguns domingos atrás? O sábio, ele discerne o tempo e o modo certo de agir. A pessoa que tem a sabedoria de Deus, ele entende, ele é conectado com o tempo de Deus, ele se conectou com o tempo, e ele entende que mesmo no tempo de Deus, existe uma maneira de agir. Não é a maneira que você quer, não é a maneira que você acha que é o melhor. Você busca a sabedoria de Deus, e Ele vai colocar uma palavra na sua boca, e você vai saber falar, saber se relacionar com as pessoas. Você vai aprender a afiar a sua palavra, para que a sua palavra produza edificação e não destruição. Isso é praticar autocontrole. E Jesus, Ele não aceitou transformar pedras em pães. Mas no final daquela tentação, em 3 ocasiões Satanás tentou ele. A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. O deserto serve para crescermos na nossa maturidade. O deserto serve para aprendermos. Se você está em alguma dificuldade, se você está enfrentando um tempo de crise na sua vida, aproveite esse momento para aprender a lidar com as suas finanças, aprender a lidar com o teu marido, com a tua esposa, aprender a lidar com os teus filhos, aprender a lidar com os seus amigos. Grandes dificuldades revelam não a debilidade do cônjuge, mas revela a debilidade nossa, na nossa vida, as nossas fraquezas, e nós precisamos dessa transformação. Agora, quando uma pessoa passa pelo deserto, ela tem essa sensação de que ela está sozinha, não é assim? Parece que Deus não está comigo, parece que as minhas orações não estão sendo ouvidas, parece que as coisas não estão acontecendo, mas é apenas uma sensação, porque Ele declarou, Ele disse que a presença dEle está conosco eternamente. Então essa presença de Deus na nossa vida, ela nos dá autocontrole, porque não é a quantidade de coisas que você conquista, mas é o quanto você consegue se controlar, é o quanto você consegue dominar os seus desejos desenfreados, é o quanto você consegue dominar a sua mente, os seus pensamentos, é o quanto você consegue praticar o autogoverno, porque aí Deus pode colocar você numa posição, e você não vai perder essa posição.
Porque quantas pessoas perdem casamento? Por não saber falar, não saber fazer a leitura daquilo que o cônjuge está precisando. Quantas pessoas perdem a pessoa que Deus colocou para estar ao lado? Quantas pessoas acabam expurgando aquilo que Deus deu? Deus coloca a pessoa num trabalho, mas aí a pessoa não sabe lidar com pessoas difíceis, e arruma confusão com todo mundo, ela compromete, porque ela não pratica o autogoverno. Meu irmão, toda pessoa que é um instrumento de Deus, ou que Deus vai usar, ela precisa aprender a lidar com a oposição. Se você olhar comigo aqui em Lucas capítulo 9, vamos lá, Evangelho de Lucas, queria mexer um pouquinho no Novo Testamento, Lucas capítulo de número 9, a partir do versículo de número 51, Lucas capítulo 9, verso de número 51, Lucas capítulo 9, verso 51, diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Põe na NVT só o verso 51, que ele fala, a NVT traduziu como determinação, ou seja, ele estava com determinação indo para Jerusalém. O verso 52, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para o quê? Salvá-los. E foram para outro o quê? Povoado. Olha o contexto aqui. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Agora a Bíblia diz que aproximou-se o tempo dele ser elevado aos céus. A Bíblia não leva em consideração que ele iria passar pela cruz. A cruz é dor, mas a pessoa que tem um objetivo na vida, ela não olha para o tempo de crise, ela não olha para o tempo de dor, ela sabe que após a cruz, após a dor, ela vai também ser elevada. Então Jesus entendeu que chegou o tempo dele subir aos céus. Lógico que ele iria morrer, que ele ia ser traído, mas ele já estava vendo após toda essa situação que ele estava enfrentando, e ele ia firmemente para Jerusalém, porque era o lugar onde ele iria ser crucificado. Agora acompanhem comigo aqui. Quando ele está indo para Jerusalém, ele tinha que passar na aldeia, no povoado dos samaritanos. Samaritanos era um povo que era um povo mestiço, não era judeu por sangue, não era judeu nato, era mistura de judeu com outros povos. Era um grupo de povo, era um povo que naquela época eles eram considerados como contaminados. Mas Jesus ia para Jerusalém, mas ele tinha que passar naquele povoado. No entanto, quando ele envia os seus discípulos à frente para preparar lugar para ele, aquelas pessoas não receberam Jesus, porque o semblante de Jesus era um semblante de alguém que estava indo para onde? Para Jerusalém. Irmãos, as pessoas olhavam para Jesus, sabia no semblante dele, ele está indo para Jerusalém. As pessoas que estão à sua volta, elas sabem para onde você está indo. Aliás, você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Pessoas que não sabem para onde elas estão indo, qualquer caminho serve para ela. Qualquer caminho serve para ela. Alguns homens cobram a submissão da mulher, mas a submissão, a palavra submissão, ela significa submissão, ou seja, debaixo de uma missão. Só que como a mulher vai ser submissa a um homem que não sabe para onde ele está indo? Porque a submissão é a missão que ele carrega, é aquilo que ele carrega da parte de Deus.
Então não busque como a sua esposa ser submissa a você, homem. Busque qual é a missão que Deus tem para a sua vida. Porque se você entender para onde você está indo, a sua família, ela vai com você. Agora, se você é uma pessoa que se perde no meio do caminho, se um amigo chama você para uma bebida, você vai igual besta e vai encher a cara. Você vai perder sua família. Se alguém chama você para o pecado, você vai. Se alguém chama você para alguma coisa, tudo muda o propósito. Não, mas eu também sou filho de Deus, eu tenho desejo, eu também preciso ser feliz. Meu irmão, felicidade é só em Jesus. O restante é apenas obstáculo para você cumprir a sua missão. Satanás está de olho na tua esposa, Satanás está de olho nos seus filhos, Satanás está de olho na sua família. Nós não estamos brincando. Então, quando olhamos para a palavra de Deus e percebemos isso, Jesus indo, Jesus caminhando para Jerusalém, aquele povo rejeitou Jesus. O que é que você faz quando alguém rejeita você? Ixi, pastor, já coloco logo lá no status do WhatsApp, do Facebook, do Insta. Eu já falo logo na pessoa, na cara da pessoa. Eu logo já faço alguma coisa, já perco o controle. Meu irmão, quem sabe para onde está indo, ele não se preocupa em dar resposta para ninguém, porque ele não busca a aprovação dos homens, ele busca a aprovação, sabe de quem? De Deus. Ele busca a aprovação de Deus. Ele busca a aprovação de Deus. Jesus, ele disse isso, que a Bíblia fala que alguns fariseus creram em Jesus, mas eles não falavam isso publicamente, porque eles temiam aquilo que os homens pensavam, eles queriam a aprovação dos homens. Toda pessoa que precisa da aprovação das pessoas para fazer o que Deus chamou ela, é uma pessoa que está com problema emocional, porque ela vai se mover. Se as pessoas elogiam, você se move. Se ninguém elogia, você recua. Você não é movido pela aprovação dos homens, você não é movido pelos elogios, você é movido pela palavra, pela direção do Espírito Santo. Amém, irmãos? E você não foi chamado para buscar a aprovação dos homens, porque quanto maior a posição que Deus colocar você, mais martelado você vai ser. Se você quer que ninguém toque em você, que ninguém fale de você, então seja um improdutivo na vida. Vamos usar outra palavra, né? Seja um improdutivo, não produz nada, não produz absolutamente nada, que ninguém vai falar de você, mas decida ir à frente, decida fazer algo, principalmente para Deus, que você vai ver vários opositores se levantando. Eles disseram assim: você não quer que nós oremos para que fogo do céu desça e venhamos acabar com tudo isso? Jesus virou-se para eles e disse o seguinte: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque eu não vim para destruir a vida dos homens, mas eu vim para quê? Para quê, irmãos? Para salvá-los. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Mas vamos lá. A Bíblia fala aqui, voltando para o verso 55, a Bíblia diz que Jesus, ele fala, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas ele veio para quê? Para salvá-los. Então a nossa ideia tem que ser uma ideia fixa naquilo em que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está dizendo. Porque quando eu olho para uma pessoa, eu preciso entender que a vontade de Deus para aquela pessoa é praticar o quê? A salvação. Então não olhe para alguém, não olhe para uma pessoa com a visão, com o entendimento de destruir essa pessoa. Olhe com o olhar de Cristo, que aquela pessoa, Deus deseja salvar ela, amém, irmãos? Deus deseja salvar aquela pessoa, Deus deseja salvar aquele homem, Deus deseja salvar aquela pessoa. Então Jesus, ele estava indo, e os discípulos quiseram bloquear o propósito do Senhor, mas naquele momento, naquele instante, quando os discípulos tentaram levar Jesus para um outro caminho, ele manteve-se firmado, ele não rebateu os samaritanos, e ele procurou um outro povoado, porque o propósito dele era ir para Jerusalém. E quem é que Jesus queria levar com ele para Jerusalém? Olha o verso 57, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu:
As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm o que? Os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que é que ele estava dizendo? Você quer me seguir? Mas eu não tenho onde colocar a minha cabeça. Então, se você quer me seguir, você tem que me seguir não pensando em um lugar onde você vai descansar. Você não vai me seguir para você ter descanso. Você vai me seguir porque você tem um objetivo, porque você tem um propósito. Então, quem tem propósito não para descansar. Quem tem propósito não para no meio do caminho, ele vai adiante. Aí o 58, o 59. A outro ele disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar quem? O meu pai. Jesus deixou? Não, olha o que ele diz. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ou seja, não se embaraça. Ele não está fazendo apologia, tá, irmãos? Abandonar a família. Mas ele está fazendo a defesa aqui de não abandonar o propósito de Deus. Porque às vezes nós damos desculpa: é minha esposa, é meu marido, é meu filho, é meu pai, é minha mãe, a distância, é perto, é longe, é isso, é aquilo. Não, nós fomos chamados para fazer a vontade dele. Aí o 61, a outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, se você receber um chamado da parte dele, eu não estou falando de chamado ministerial, estou falando do chamado para a salvação, não olhe para trás, não abandone. Eu sei que tem gente que está passando luta na família, eu sei que tem gente que está passando luta no trabalho, luta com pessoas, e ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe para onde ela está caminhando. Mas a partir do momento em que essa pessoa, ela define no seu coração: não, eu não vou largar Jesus por nada, eu não vou abandonar Ele por nada. Ela coloca a mão no arado e ela não olha para trás, porque eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar arando a terra, porque a chuva virá e com o tempo eu vou colher os frutos. Amém, irmãos? Então Ele está nos chamando para trabalharmos para Ele. Ele está nos chamando para não nos embaraçarmos com os negócios dessa vida, mas seguirmos firmes e constantes. O que é que está se opondo a você? O que é que está vindo para tirar você do caminho? O que é que está acontecendo para tentar tirar você da direção de Deus? Deixe isso de lado e busque a aprovação que vem de Deus. Amém, amados? Que essa palavra ela fique gravada no seu coração, que o Espírito de Deus ele ministre ao seu espírito coisas que são pertinentes àquilo que você está vivendo nesse momento. Em Neemias capítulo 6, eu queria ler 2 versículos aqui com vocês. Neemias capítulo 6, o verso 13 e verso 14. Neemias ele reconstrói os muros, ele fechou as brechas, ele tapou os muros, construiu os muros, fechou as brechas. E aí no verso 13 ele diz o seguinte: ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Eu quero fechar essa mensagem com essa passagem de Neemias capítulo 6. Quando Neemias ele reconstrói os muros, Sambalate e Tobias são enviados para tentar gerar uma oposição. E eles vão falar com Neemias por 4 ocasiões. A Bíblia diz que Neemias respondeu, olha o que é uma pessoa determinada, ele respondeu da mesma forma as 4 vezes. Após Neemias responder essas 4 vezes, vieram com uma outra tática, disseram: olha, vamos lá fora, precisamos conversar, vamos para uma outra região. E eu falei hoje no culto da manhã, que isso simbolizava aquelas pessoas que tentam nos tirar, as pessoas que não conhecem a Deus, que tentam nos tirar do ambiente do reino e nos levar lá para o lado de fora. E Neemias disse: não, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. E ele ora dizendo: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Passou-se o tempo,
A tática contra Neemias mudou. Já que tirá-lo daquele ambiente não funcionou, agora eles usaram uma outra tática. Pagaram um profeta, subornaram um profeta e chamaram Neemias para ir lá na casa de Deus. Neemias falou também: não, pagaram aquele homem para tentar me intimidar, mas eu não vou pecar agindo daquela maneira. Que maneira? Fazendo a vontade deles. Então toda intimidação contra Neemias era para que Neemias fizesse a vontade deles. Se você fizer a vontade dos homens, você estará pecando contra Deus. E Neemias disse: longe de mim isso, eu não vou pecar, eu não vou me intimidar, porque se eu recuar, as pessoas vão desacreditar de mim, as pessoas vão me difamar, e eu vou ser intimidado, e eu vou perder a obra que Deus está fazendo. Então a intimidação é uma pressão que vem para você recuar, mas diante dessa pressão, não recue, avance. Se você estiver sem força, ore a Deus, fala: Senhor, fortaleça as minhas mãos, fortaleça, Senhor, o meu coração, fortaleça, Senhor, o meu espírito, mas eu não vou recuar, eu não vou olhar atrás, eu vou continuar caminhando. Amém?